Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Pela graça do Pai, temos uma nova oportunidade. Vamos gastar um pouco do nosso tempo nos dedicando a pensar, a falar, a ouvir sobre a palavra do Senhor. E nesta oportunidade daremos continuidade às nossas reflexões sobre aspectos que envolvem as famílias e que geram conflitos na convivência entre os seus membros. E desta feita, consideraremos sobre esposas que não são submissas a seus maridos. E este assunto nós estaremos compartilhando em nossas rodas de estudos bíblicos no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 12 de julho de 2025. E o nosso texto base, Gênesis, no capítulo 16. E o texto que nós tomamos fala sobre uma iniciativa de Sara, esposa de Abraão. E eu quero apenas contextualizar com vocês esse momento da fala, do registro da fala de Sara com Abraão. Nós sabemos que Abraão foi chamado por Deus, estando na sua terra de origem, na Babilônia, na cidade de Ur, e Deus chama Abraão para que ele saísse de lá. E Deus o levaria para um lugar que o próprio Abraão ainda não conhecia. E Abraão sai. Mas o chamado de Deus para Abraão foi com uma promessa. Deus diz a ele: você vai para uma terra em que eu vou te orientar para chegar lá, e estando lá, você vai ser a base de uma grande nação. Ocorre que Abraão não tinha filhos. Então a promessa era: a partir de um filho seu, você vai ser a base, a origem de uma grande nação. E o tempo foi passando. Abraão chega em Canaã, depois de alguns anos do primeiro chamado. Abraão não gosta do que vê em Canaã, desce um pouco mais, chega até o Egito. Depois também não se dá bem no Egito, e ele resolve retornar para Canaã. E lá chegando, ele se estabelece num determinado lugar, e a velhice já chegara para ele e para Sara, sua esposa, e a promessa do filho não chega, não vem, não se cumpre. A essa altura, Sara chama Abraão e lhe faz uma proposta, que é o nosso texto base, Gênesis no capítulo 16 e o verso 2. Quero pedir a sua atenção para a informação desse texto, já que nós estamos hoje aqui reunidos para considerar o aspecto de esposas que não se submetem a seus maridos, a esposa não submissa
a seu marido. E talvez na leitura desse texto, a leitura pura e simples pode nos ajudar a compreender o significado, a abrangência e a extensão dessa palavra submissão. E disse Sara a Abraão, verso 2 do capítulo 16 do Gênesis: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Ainda que o nome de Sara ainda não havia chegado, ela ainda era tratada como seu nome original, Sarai. Muito bem, mas você pode às vezes perguntar, mas esposas insubmissas a seus maridos que geram conflitos na família. E é isso, e eu tomo esse texto, nós tomamos esse texto, e você pode dizer, mas em que nós vamos encontrar aqui o exemplo de uma esposa insubmissa a seu marido? No caso de Sara com Abraão, ou Sarai, ainda com Abrão, também não tinha ainda o seu nome mudado para Abraão. Ok, a insubmissão está aqui caracterizada na realidade do desrespeito, da desconsideração de Sara em relação à missão do seu marido. Deus havia feito promessas a ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Portanto, essa era a missão de Abraão. Esse era o trabalho, esse era o motivo em torno do qual Abraão deveria trabalhar. Ele haveria de esperar em Deus, ele estava à espera. É bem verdade que, pelos relatos, a gente pode compreender que, talvez entre eles, Sara, algumas vezes eles conversaram sobre a impossibilidade do cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Afinal de contas, como Deus iria cumprir essa promessa? Pois Abraão já ia muito avançado em idade, igualmente Sara. E ela atravessa a missão do marido, avança o espaço que era exclusivo do seu marido. Ela não pondera, não considera que a promessa de Deus havia sido feita a Abraão. E ela então sugere alguma coisa e Abraão atende, e o resultado todos nós sabemos. Ou se você não souber, vai ler lá no Gênesis, a partir aí do capítulo 16, e você vai encontrar o desastre que foi essa iniciativa de Sara. A partir desse evento, Abraão deu ouvido a Sara e a sua esposa, e as consequências dessa atitude foram desastrosas. A gente poderia até estender um pouco mais o nosso entender para verificar que até hoje, a sociedade dos homens, a humanidade se ressente dessa atitude de Sara, em que não teve paciência para ficar no seu lugar, no seu posto, e aguardar o agir de Deus. Por esse relacionamento com Agar, Abraão foi pai de Ismael, nasceu Ismael desse relacionamento, e Ismael foi uma grande pedra de tropeço. Ele formou um povo que se constituiu um grande inimigo dos descendentes de Isaac, o filho que realmente veio mais tarde nascer por intermédio de Abraão e Sara. Portanto, esse é o nosso assunto: esposas que não são submissas a seus maridos, que não compreendem o que é que o seu marido tem para realizar, que não aceita que o seu marido ele tem um papel na família que ela está constituindo com ele, e que cabe a ela acompanhar, participar
estar presente e contribuir para que a missão do seu marido se realize, se concretize, e isso acontecendo, o seu marido será beneficiado porque ele cumpriu o seu papel, e ela também, como esposa, também terá cumprido o seu papel, e o equilíbrio, o bem-estar do marido vai ser uma possibilidade do equilíbrio e do bem-estar na convivência dele com ela e para uma vida abençoada. Muito bem, mas na introdução e postas essas considerações iniciais a respeito do nosso texto base, na introdução vamos dizer que na relação conjugal, o que será mais difícil? E aqui a gente sugere que a gente pense em alguma coisa que constitua dificuldade na convivência entre marido e esposa. E a nossa ponderação sugere pensar qual será mais difícil. O que será mais difícil? Ser uma esposa submissa ao marido ou ser marido que ame a sua esposa até o ponto de morrer por ela? É muito comum a gente encontrar resistência na sociedade, no seio da sociedade e das esposas em particular, no sentido de não aceitar a ideia de submissão ao marido, porque nós temos uma ideia distorcida dessa palavra, do que realmente significa essa palavra. Mas a gente coloca uma pergunta para nos desafiar a nossa compreensão a partir do entendimento da palavra do Senhor. Seria mais fácil o marido amar a esposa até o ponto de que, se necessário for, morrer por ela? Isso é mais fácil do que ser submissa à palavra do Senhor, a submissa ao seu marido nos termos da palavra do Senhor. A gente vai verificar ao longo da nossa reflexão que essa submissão está vinculada, está atrelada ao critério do Senhor e não ao conceito e à escala de valores da sociedade. Muito bem. Na sequência da nossa propositura, então diz assim: como submissão ao marido não é o sonho de nenhuma esposa, e o amor por obrigação não é o que qualquer marido deseja entregar à sua esposa, melhor é que, preliminarmente, nos assentemos para procurar compreender o que significam esses eventos na relação entre marido e esposa. E para início de conversa, é necessário que os significados comuns dessas palavras ou termos submissão, no caso da esposa, e amor por obrigação, no caso do marido, a gente precisa entender que aquilo que nós carregamos já tradicionalmente na nossa mente deve ser apagados, os conceitos, o significado desses termos, porque aqueles significados que nós carregamos historicamente na nossa mente não correspondem ao sentido real desses termos dentro da palavra do Senhor. E é que submissão ao marido não significa obediência a ele. Nós já falamos isso ao longo do tempo em algumas oportunidades. E nesta que nós estamos aqui para retomada dessa questão, para encerrar esse aspecto do entendimento, é preciso que nós entendamos que submissão ao marido, dentro dos termos da palavra de Deus, não significa, como nós pensamos, obediência da esposa. A palavra, quando diz assim, esposas, sede obediente ou sede submissa ao vosso marido, não é sinônimo de esposa, sede obediente ao vosso marido. Claro que a obediência, observado também o alcance desse termo, ela está implícita, mas a submissão tem outro viés, tem outro entendimento. Assim como amar a esposa, que é o lado que o marido deve prestar atenção para exercer esse papel, amar a esposa não se refere a uma obrigação do marido.
Quando a palavra vai dizer, marido, amem a sua esposa, não está se referindo a uma obrigação do marido. Está se referindo a uma atitude voluntariosa por parte do marido. Amar a esposa é uma decisão voluntária do marido, dizemos aí. Assim como ser submissa ao marido é um ato voluntário por parte da esposa. Efésios capítulo 5, verso 33, esse capítulo 5 nós falamos várias vezes, nos recorremos a ele várias vezes ao longo dessas reflexões. E hoje outra vez, verso 33 desse capítulo 5. Assim também vós. Esse assim é uma proposição resumitiva de tudo aquilo que foi tratado ao longo do capítulo 5. Assim também vós, maridos, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E olha que palavra diferente que ele utiliza aqui em relação à esposa. E a mulher reverencie o marido. Então, o mandamento ou a orientação da parte de Deus, marido, ame a sua esposa. E aqui a palavra vai dizer, esposa, reverencie o seu marido. De tal maneira que nós podemos dizer então que submissão e reverência são sinônimas. São palavras que estão voltadas para o mesmo propósito. Elas vão definir em relação ao comportamento da esposa em relação ao seu marido, elas vão se referir a uma mesma coisa. E aí reverenciar a palavra está colocada no sentido de compreender, se curvar. Veja, nós estamos falando da missão do marido, do papel do marido. E qualquer esposa que não reconhecer que o seu marido tem um papel que ela não tem, ela vai ter dificuldade para poder reverenciar, ser submissa, dar suporte, dar atenção ao seu marido, e o casamento entra em rota de conflito. Na sequência, a gente pode compreender, ampliar um pouco mais nossa compreensão a esse respeito. Mas na reflexão 1, a gente vai dizer que a insubmissão da esposa pode ocorrer de várias formas. Algumas dessas formas meio dissimuladas e outras bem explícitas. De igual modo, suas consequências também são variadas, mas sempre nocivas ao convívio pacífico e harmonioso do casal. Veja que nós sempre estamos refletindo, pensando no comportamento e as consequências. Do comportamento do relacionamento entre esposa e marido. Se o marido não cumpre o seu papel, a relação dele com a sua esposa vai ficar no prejuízo. Por outro lado, se a esposa não cumpre o seu papel, o relacionamento dela com o seu marido, de igual maneira, vai ficar no prejuízo. Então, vale a pena prestar atenção para a gente poder compreender o significado dos termos e aplicar com prazer na nossa prática diária. A submissão total da esposa e o amor sem limites do marido são os ingredientes divinos que formam a receita da estabilidade e da felicidade do casal e da segurança da sua família. Eu vou ler de novo esse trecho para a gente poder fixar definitivamente o significado desses termos. Amor por parte do marido, submissão por parte da esposa. E o trecho que nós vamos repetir diz: a submissão total da esposa e o amor sem limites do marido são os ingredientes divinos que formam a receita da estabilidade e da felicidade do casal e da segurança da família. Veja, se a gente fosse pensar numa construção, esses termos estão dizendo que determinados elementos da construção eles vão contribuir não apenas para a beleza da construção,
para a imponência da construção, mas também para a segurança da construção. Considerada aí a família como se um edifício fosse. Os propósitos de Deus para os cônjuges, para marido e esposa, são por demais elevados, em tal medida que nada pode superar esses propósitos. Olha só, o próprio Deus, e a gente pinça essa palavra da inspiração do profeta Jeremias, e Deus vai dizer: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Claro, Jeremias não estava a falar sobre vida relacional de casais. Ele estava falando sobre a nação de Israel. E Deus me manifesta: e eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E o que eu penso é dar para vocês o melhor que vocês possam alcançar. Essa palavra se estende de forma legítima na vida conjugal. Porque da mesma forma que Deus tinha o grande propósito de abençoar e tornar a nação de Israel abençoada, equilibrada e próspera, também o Senhor pretende, o Senhor quer que cada casal viva de forma harmoniosa, unida, feliz e abençoada. É o propósito do Senhor. Quando Deus nos deu esses papéis, marido ame a esposa se submeta ou reverencie, preste atenção ao papel do seu marido e dê-lhe suporte, ele visava dar ao marido e à esposa o fim que eles esperam. O que eles desejam atingir, alcançar, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio na casa, na família, no lar, vem ou se sustenta, nasce e se sustenta nesse comportamento do casal, do marido e da sua esposa. Ele amando não por obrigação, mas amando como uma ação voluntariosa dele, e ela prestando atenção, estando ao lado dele, dando o suporte que ele precisa para ser o homem que ela precisa ter ao seu lado. Na sequência 1, vamos dizer que contrariar os planos divinos, de alguma maneira acabamos de mencioná-los, é pôr em risco tudo que o Senhor pode entregar de bom aos casais. A submissão da esposa a seu marido tem sido questionada de forma veemente. E aí, se a gente fosse aprofundar aqui, o questionamento é totalmente baseado em pontos de vista de pessoas que ignoram o mandamento da palavra de Deus. E pior, a repulsa, em muitos casos, repulsa da ideia da submissão da esposa ao marido, tem gerado até questionamentos sobre a autoridade das Escrituras. Presta atenção, quando nós questionamos uma ordem divina, nós estamos questionando todas as ordens divinas. Se a Bíblia informa o que nós temos de observar para o nosso bem na relação marital, conjugal, familiar, se a gente ignora, entendendo que essa parte eu não compreendo, eu não aceito, eu não admito, eu não entendo assim e tudo mais, a gente coloca em dúvida todas as demais palavras, todos os demais ensinos das Escrituras. Porque não dá para entender que as Escrituras é verdade numa parte e está equivocada em outra. Não tem cabimento, não há coerência. Seria um contrassenso eu imaginar que, tá bom, a bênção de Deus ela está prometida para a minha vida e eu vou acreditar nisso e eu vou receber a bênção de Deus, mas ser submissa ao meu marido eu não quero, eu não aceito isso. Ora, então fica incoerente. Ou Deus é o Senhor da nossa vida e a nossa vida seja dirigida por Ele, ou nós vamos viver por nossa conta e risco, não é? Tudo isso pode acontecer quando as pessoas ignoram os bons propósitos de Deus para cada casal. A esposa que tanto deseja ter um marido atento, confiável, parceiro nas tarefas domésticas,
reconhecedor de seus esforços, que lhe ouça e que lhe seja o seu melhor amigo, se recusa a seguir os propósitos do Pai para o atingimento dessas metas, simplesmente, se isso acontecer, acontecerá pela esposa ignorar o seu papel, ignorar os papéis de seu marido. Vós, mulheres, Colossenses capítulo 3, verso 18, de novo a palavra, estáis sujeitas a vosso próprio marido. E olha como ele finaliza essa ideia: como convém no Senhor. Você não vai estar sujeito a seu marido, esposa, que está me ouvindo, e se porventura você ainda não entendeu direito isso, veja só, a tua sujeição ao seu marido não é por causa da vontade dele, não é porque ele quer que você faça certas coisas e você vai lhe obedecer. Veja só, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Então, isso significa dizer que a submissão da esposa é um planejamento do céu. Então esquece do significado de submissão, que submeter-se ao seu marido seria lhe obedecer incondicionalmente, ser escrava dele, atender os caprichos dele. Não é nada disso. Ser submissa como convém ao Senhor. Entende? Então Deus está nessa relação. Como eu vou ignorar aquele que estabeleceu a minha relação com o meu cônjuge? Como eu vou ignorar por não aceitar? Tem cabimento a criatura dizer ao Criador: não aceito isso? E não dá para imaginar que o Criador nos criaria, nos concedendo papéis que nos causaria dor, angústia, sofrimento. Nós confiamos no Senhor, o Criador da vida, o que nos uniu em casamento, ou nós vamos seguir do nosso jeito e a vida, a gente já sabe a grande possibilidade do final a que nós vamos chegar. Então, mulheres, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. É assim, não é como convém ao marido, como convém no Senhor, porque o que convém no Senhor vai fazer você atingir o ponto que você quer na relação com o seu marido. E só por aí isso será possível. Na reflexão 2, vamos dizer que é importante ter em mente que a relação da esposa com o seu marido não é um acordo estabelecido por cada casal entre si. Isso vale a pena prestar atenção. Não é o casal, não é você, esposa, não é você, marido, que vai estabelecer como que vai ser a relação entre vocês dois. Há um papel pré-determinado. Há uma relação natural. Veja só, quando a gente fala de coisas naturais, nós estamos falando de coisas da criação, portanto, coisas de Deus. Quando Deus criou o homem e depois cria a mulher e se junta os dois para a vida conjugal, então veja, esses papéis já estão estabelecidos. Por exemplo, em relação à vida, nós nascemos e ninguém precisa nos ensinar a comer. Nós nascemos, já falamos isso em alguma oportunidade, já com a tendência de nos alimentar. Ninguém precisou nos ensinar a alimentar. Só ficando nesse exemplo para dizer que a relação entre marido e esposa é um propósito natural. Nós temos isso naturalmente. Então não se assuste quando a palavra diz para você: seja submissa ao seu marido. Não se assuste. Esse é o processo natural do relacionamento seu com o seu marido. E por outro lado, o papel do marido também é a mesma coisa, mas hoje estamos falando sobre o papel da esposa. Se isso não acontecer, e onde, e quando, e na família em que isso não acontecer, o conflito se estabelece. E por vezes encontramos casais que dizem: não sei, pastor, a gente não consegue se entender, a gente fala, o outro não entende, tal. É porque falta a bênção de Deus selando este relacionamento. Não cabe ao marido estabelecer como irá se relacionar com a sua esposa. E de igual forma, não é competência da esposa definir como irá se relacionar com seu marido. Já está estabelecido. Por isso que a gente usa dizer que no casamento a gente recebe um livro em branco.
Não tem como você se preparar para ser a esposa, no sentido de como é que você vai agir como esposa. Você vai aprender a ser esposa se casando com o seu marido e vice-versa. Então, os papéis, eles vêm com a experiência, com a vivência. Exatamente porque, ao formar e unir homem e mulher, ou unir o homem à sua mulher, o Criador já estabeleceu e definiu os papéis de cada um. Seguir as orientações do Senhor é seguir caminho seguro, cujo destino é o tão sonhado encontro com a vontade do Criador. Nós queremos andar debaixo da vontade do Criador. Nós queremos, nós desejamos. A gente precisa compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Tiago escreveu assim: porque a ira de Deus, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, a nossa revolta contra aquilo que Deus nos orienta não vai fazer com que a bênção de Deus, que é a justiça, Ele nos criou para uma finalidade, para a gente se dar bem. E se a gente se revolta contra Deus, a justiça de Deus não vai acontecer. Nós vamos ser infelizes. E aí a gente vai depois reclamar: meu Deus. Não, é preciso que a graça de Deus seja o farol que ilumine o caminho do marido e o caminho da esposa. E aí Tiago continua dizendo: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A gente poderia parafrasear essa palavra de Tiago em relação aqui e colocá-la adequadamente dentro do relacionamento conjugal. Então veja só: deixar a imundícia, o acúmulo de malícia. Malícia aqui é no sentido de rebeldia, de não aceitação, não se curvar diante das provocações que nós encontramos na vida. Imundícia é a gente assimilar valores estranhos e aplicá-los ao nosso relacionamento. O resultado não vai dar certo. Quando você pega uma receita de um prato qualquer, seja ele doce ou salgado, você segue a receita. Se você não seguir aquela receita, você não vai chegar no produto esperado. O casamento tem uma receita. Deus nos criou macho e fêmea, homem e mulher, e nos uniu pelo casamento, e a gente se torna uma só carne dentro da receita que o Senhor nos deu. E aí, para o casamento. E então Tiago vai dizer: receba isso com mansidão. Essa palavra é boa para vocês. Vocês querem chegar num determinado ponto? Vocês querem atingir um determinado alvo? Pois é, assimile a palavra. Assuma o seu papel como esposa, assuma o seu papel como marido. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Claro que a gente poderia ir bem além, e que não é o caso aqui. Aquele falso discurso que a mulher tem direitos, que a mulher é independente, sabe? Aqueles discursos que você já está bem acostumado a ouvir. Não, vale a pena seguir a orientação da palavra de Deus. E só essa receita da convivência de marido e mulher que a palavra de Deus estabelece é que vai propiciar para nós chegarmos ao destino que nós pretendemos. Esposa, preste atenção. Você foi criada de maneira espetacular. O marido, o primeiro marido, recebeu a esposa com uma euforia muito grande. Você é especial para o seu marido. Você é o equilíbrio da vida conjugal. Você tem um papel que o seu marido não consegue desempenhar. E eu não estou só a dizer no sentido anatômico. Não é? A esposa tem uma anatomia, uma fisiologia, o marido tem outra anatomia. Não, também nisso sim. Mas o que traz o equilíbrio é a boa convivência em todos os aspectos que envolve um relacionamento entre marido e esposa.
E na sequência 2, vamos dizer que falamos em equilíbrio na vida conjugal e da submissão da esposa para a felicidade do casal. Ao longo do tempo desses sábados, nós estivemos falando sobre isso e estamos confessando aqui nesse aspecto. Essa afirmação pode parecer contraditória, afinal, pode se perguntar como uma relação de submissão da esposa pode resultar em vida feliz do casal? Talvez você pergunte, mas por que eu preciso ser submisso ao seu marido? Precisa. E aqui, submissão, diferente do conceito que você dá a essa palavra, não corresponde ao real sentido dela, como já mencionamos. Veja bem, esposa, ser submissa ao seu marido não é o que você está pensando, não é o que a sociedade está dizendo. Se você falar em qualquer ambiente estranho da palavra de Deus que você é submissa ao seu marido, é perigoso você ser agredida, não fisicamente talvez, mas com palavras, com chacotas e coisas assim. A esposa é a base que sustenta essa grande construção chamada família. Já mencionamos isso. Você sabe a tua casa? Sabe aí a tua família? Depende de você. Se a esposa falhar em seus papéis, se você falhar em seus papéis, esposa, a construção da sua casa irá se desmoronar. No capítulo 31 do Provérbios, essa relação, essa descrição, não é? Que nós temos aqui sobre a mulher virtuosa. E eu espero que você seja uma delas. O verso 11 do capítulo 31 vai dizer assim: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Entenderam? O marido precisa de uma esposa em cujo coração ele vai confiar plenamente, e a vida vai funcionar bem. E para a gente refletir aqui na reflexão 3, para a gente concluir, submissão da esposa não significa servidão. Para a gente concluir de vez por toda, eliminando essa ideia. Submissão da esposa não significa servidão por inferioridade ao marido. Esposa, você não é inferior ao seu marido. Se a gente falar em inferioridade, apenas na questão de força física, a mulher tem menor potencial de força em relação ao seu marido. Então aí você tem força menor, tem força inferior ao seu marido. Mas isso não representa absolutamente nada na relação. Absolutamente nada. O marido não tem a necessidade de uma esposa que lhe seja submissa pela sua superioridade física, pela sua força física maior. Não. Pelo contrário, ser submissa ao marido significa desempenhar seu papel como um sublime ato de amor, e isso deve ser feito, portanto, com prazer e total liberdade. Esposa, você é livre para se submeter ao seu marido. Vós, mulheres, Efésios 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Que tipo de submissão você tem em relação a Deus? Que tipo? Seja essa submissão extensiva ao seu marido. Você acha que Deus te prejudica? Você acha que Deus não te atende? Você acha que Deus é nocivo para você? Você acha que seguir a orientação de Deus lhe faz mal? Certamente que não. Pois é, e a palavra vai dizer: submeta-se a seu marido como ao Senhor. E você vai ver que vai dar certo. Talvez possa ser esse ingrediente que esteja faltando na composição da receita da vivência na tua casa, e isso pode talvez estar causando algum incômodo, algum desconforto. A minha oração é que cada esposa seja submissa ao seu marido, ou seja, que ela aceite e colabore com a missão do seu marido. Preste atenção: o que você procura
o que você deseja, o que você batalha, que você tem trabalhado muito para conseguir atingir, talvez, se esteja faltando alguma coisa, é porque você precisa entender, a igreja precisa entender, a sociedade precisa entender que marido e esposa têm tudo para ir muito bem. Foi o Senhor quem nos fez assim e nos deu os nossos papéis. Basta para cada um de nós compreendermos os papéis que cada um de nós tem e nos submeter à palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e faça da nossa casa um lar abençoado, equilibrado e feliz, sem conflitos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!